Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo e o caso de hoje é sobre o Ted Bundy, um dos assassinos em séries mais famosos de todos os tempos. Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont. Sua mãe tinha apenas 22 anos quando engravidou dele, e na década de 50, ser mãe solteira era visto como algo muito ruim e os filhos sofriam muito bullying. Para o neto não sofrer humilhações, os pais de Louise Cowell fingiram ser os pais de Ted. O Ted era muito próximo do avô, um homem que pregava seu ódio a várias minorias como judeus, hispânicos, entre outros. O homem mantinha em sua casa uma coleção de pornografia que continha tortura e estupro. Como o pai de Ted era desconhecido e se suspeitava da natureza abusiva de seu avô, houve suposições de que seu pai, na verdade, era seu próprio avô, mas isso nunca foi confirmado. Aos 4 anos de idade, a Louise e o Ted se mudaram de cidade e ela conheceu Johnny Cooper Bundy, um fuzileiro naval. Eles se casaram e Ted adotou seu sobrenome. O casal teve mais filhos, dos quais Ted cuidou grande parte da infância. Apesar dos esforços do padrasto para criá-lo como seu próprio filho, o Ted nunca o aceitou. Já na adolescência, Ted se tornou um jovem bastante solitário, que mutilava pequenos animais e na escola sofria muito bullying. Apesar de ser bem inteligente, ele não era o melhor da classe. O Ted entrou em uma universidade e ele começou a cursar psicologia. Lá ele conheceu a Stephanie Brooks, uma garota rica da Califórnia. Os dois se deram bem e começaram a namorar. E o Ted era simplesmente louco por essa garota. Só que ela não pretendia casar com Ted. E ainda por cima ele começou a inventar algumas coisas para sair por cima. E ela decidiu terminar com ele. Ele retomou os estudos e Ted trabalhava em empregos de baixa remuneração. E ele achava que sua falta de dinheiro era a principal razão do término do relacionamento com a Stephanie. Ele também nunca parava muito tempo nesses empregos porque as pessoas diziam que ele não inspirava muita confiança. Elizabeth Kendall havia se casado, mas a relação não deu certo e ela viajou com a filha para Seattle. Em 26 de setembro de 1969, ela conheceu Bundy. Um homem estava incomodando no bar e ela se aproximou de Ted. Os dois se deram bem e ele foi para casa dela naquela mesma noite. Não demorou muito e ele já virou membro da família. O relacionamento deles era bem estável, de indas e vindas. Bundy tinha um ótimo relacionamento com Molly, e isso significava muito para Elizabeth. Após 5 anos de relacionamento, a mulher começou a desconfiar de algumas atitudes do namorado. Ela achava estranho os sumiços de Ted e alguns itens que ele mantinha, como uma luva cirúrgica e um cutelo. Apesar da desconfiança de Liz, Bundy sempre dava um jeito de contornar a situação a seu favor. Uma vez, Bundy chegou a ameaçar Kendall após ela perguntar sobre umas roupas íntimas femininas que ela encontrou em seu carro. Muitos acreditam que Ted usou Elizabeth como disfarce, para manter sua imagem de cara normal e não perigoso. Em 1974, Bundy começou a cursar direito. Ele trabalhava em um centro de atendimento contra o suicídio e ninguém pensava que aquele funcionário, que já havia salvado tantas vidas, pudesse se tornar um serial killer. Ele também trabalhava em campanhas para o Partido Republicano. Muitos achavam que ele seria candidato a governador algum dia. Em uma de suas viagens em prol da campanha, ele chegou a reencontrar Stephanie Brooks e se relacionar com ela e Elizabeth ao mesmo tempo. Mesmo assim, Ted sentia um rancor por ela tê-lo rejeitado no passado. Juntando isso mais o fracasso de suas notas na faculdade, Ted Bundy foi tomado por um desejo de vingança, e Stephanie se tornou um padrão para suas vítimas. Na maioria das vezes, ele raptava garotas brancas, magras,
com cabelos escuros e repartidos ao meio. Algumas delas também eram universitárias. Bundy era considerado bonito e carismático por suas vítimas, características que ele explorava para ganhar sua confiança. Ele normalmente as abordava em locais públicos, fingindo lesão ou deficiência, ou se passava por uma figura de autoridade antes de levá-las a seu fusca e atacá-las em locais mais isolados. Linda tinha 21 anos e cursava psicologia na Universidade de Washington. Ela morava fora do campus, em Seattle. Linda também era conhecida por ser a garota do tempo de uma rádio local. No dia 31 de janeiro de 1974, ela foi ao mercado, pois no dia seguinte ia fazer um jantar para sua família. Antes de ir embora, passou em um bar e foi beber com os amigos. Chegou em casa e por volta das 11 foi para seu quarto. Linda desapareceu nas primeiras horas da madrugada do dia 1º de fevereiro. Na noite do dia seguinte, quando os pais chegaram para jantar e não encontraram a filha, eles ligaram para a polícia imediatamente. Ao revisitarem o quarto, os investigadores levantaram o colchão da moça e se depararam com um travesseiro e lençóis manchados com sangue. Nada mais que levasse a um suspeito foi encontrado. O crânio de Linda foi encontrado no dia 3 de março de 1975. Donna tinha 20 anos, amava tocar flauta e viajar por aí pedindo caronas. No dia 12 de março de 1974, ela saiu para um concerto de jazz no campus. Ela nunca mais foi vista. Seu desaparecimento só foi reportado 6 dias depois, pois seus amigos achavam que ela tinha feito mais uma de suas viagens, sem avisar. O esqueleto parcial dela foi encontrado em 1975, no dia 30 de março, na Montanha Taylor. Susan frequentava a Universidade de Washington. Era uma jovem extremamente tímida. Ela tinha pavor do escuro e por isso jamais andava sozinha à noite. Mas no dia 17 de abril de 1974, Susan decidiu enfrentar seus medos e decidiu caminhar sozinha à noite até o cinema para se encontrar com um amigo. Mas ela nunca chegou ao local. No dia 3 de março de 1975, seu crânio foi encontrado brutalmente fraturado, junto com seus outros restos mortais, na Montanha Taylor. Em 6 de maio de 1974, Roberta foi raptada da Universidade de Oregon. Uma amiga viu a jovem saindo do seu quarto pouco antes das 11 horas da noite para ir até a cafeteria. Ela estava sozinha quando Bundy se aproximou dela. Depois de ter raptado Roberta, ele a levou para um local isolado e a violou. Brenda saiu para ir em um bar e ficou lá até a hora de fechar, que seria por volta das 2 horas da manhã do dia 1º de junho de 1974. Sem ter como voltar para casa, pediu carona para um dos músicos que havia tocado no local, mas ele iria para outra direção. Ela foi vista pela última vez conversando no estacionamento do bar com um homem de cabelo castanho e braço engessado. Aproximadamente 1 ano depois, o crânio dela foi encontrado com vários outros na Montanha Taylor. Quem encontrou os restos das vítimas foram estudantes que trabalhavam em um projeto na floresta. A causa da morte de Brenda foi por espancamento na cabeça por um objeto contundente. Georgian tinha apenas 18 anos quando desapareceu na manhã de 11 de junho de 1974, em Seattle. Ted declarou que raptou ela em um beco, pedindo ajuda para carregar sua pasta até o carro, pois estava com o braço engessado. Ele a deixou inconsciente e mais tarde ela foi estuprada e estrangulada. Às 2 da manhã, sua colega de quarto estranhou o fato dela não ter voltado e ligou para o namorado dela. Chamaram a polícia, que agiu rapidamente, pois vários casos como aquele estavam acontecendo na região. Mas nada foi descoberto.
Nessa altura já tinham sido 6 assassinatos na região, mas a polícia não tinha ideia de quem poderia estar cometendo tais crimes, se era um ou mais assassinos, e o termo serial killer nem existia na época. Foi no dia 14 de julho de 1974 que apareceu a primeira pista interessante. Janice deixou um bilhete para sua colega de quarto dizendo que voltaria às 16 horas. Pegou sua bicicleta e foi até o lago Sammamish. Bundy se aproximou de várias mulheres até chegar em Janice. Ele perguntou se ela poderia ajudá-lo com um problema em seu barco. Janice recusou, mas Ted insistiu tanto que ela acabou cedendo. Isso aconteceu por volta das 12 horas da tarde, e ela nunca mais foi vista viva. As últimas pessoas que a viram foi um casal que estava fazendo piquenique. Eles a viram conversando com um homem de braço engessado e que se apresentou como Ted. Denise também estava nesse mesmo local. Ela foi ao banheiro e encontrou Bundy, que fez a mesma pergunta a ela, só que ela decidiu ajudá-lo. Janice ainda estava viva quando Denise foi sequestrada, e uma foi obrigada a assistir o assassinato da outra. Várias pessoas no parque foram interrogadas. 2 mulheres contaram que um homem de braço engessado pediu ajuda a elas para resolver algo em seu barco. E elas negaram, mas Denise o ajudou. A polícia fez um retrato falado de Ted. Uma amiga viu e alertou Elizabeth Kendall. Em 8 de agosto de 1974, Liz liga para a polícia e diz estar preocupada com seu namorado Ted Bundy. Nos jornais, surgiam a todo momento notícias sobre assassinatos e estupros de mulheres nas regiões visitadas por ele. Aliás, o veículo do suspeito era idêntico ao de Ted. Outras mulheres ligaram dizendo que seus namorados eram o misterioso Ted, mas Bundy tinha a idade certa e era compatível com a descrição. Ele conhecia a Universidade de Washington e morava no distrito universitário, além dele estar no lago Sammamish no dia do desaparecimento de Denise e Janice. 8 testemunhas que estavam no local viram a foto de Ted e apenas uma o reconheceu. Então ele nunca foi interrogado e, como ele era apenas um estudante de direito sem passagens pela polícia, ele ficou acima de qualquer suspeita. Em setembro de 1974, Ted se mudou para Utah e ele agia em diferentes estados para poder camuflar seus crimes. Nancy, de 16 anos, saiu para comprar chicletes no dia 2 de outubro de 1974. Ted a encontrou numa estrada e a ameaçou com uma faca. Ele levou Nancy até seu apartamento, onde a manteve por um dia. Depois a estuprou e a estrangulou. Seu corpo nunca foi encontrado. Rhonda, de 21 anos, foi ao dentista no dia 11 de outubro de 1974. Ela ia voltar de ônibus, mas um estudante ofereceu carona a ela até a Universidade de Utah. O homem disse que se chamava Ted e estudava direito. Quando ela estava no meio do caminho, ela percebeu que ele estava indo em outra direção. Então ela perguntou para onde ele estava indo e o Ted respondeu que primeiro ele teria que passar no zoológico. Só que ele passou direto pelo zoológico e parou em um bosque isolado. Ted se virou e começou a estrangular Rhonda. Então ele a levou para dentro do bosque, onde ela sofreu por 3 horas. A mulher foi agredida e violada repetidamente. Ele a estrangulou novamente até ela perder a consciência. Quando ela acordou, o Bundy estava distraído, então ela se levantou e tentou fugir. Só que seus tornozelos estavam amarrados e isso fez ela tropeçar e cair em um riacho que a levou para longe. E foi assim que ela conseguiu se salvar. Melissa Smith era filha de um chefe de polícia. Ela foi se encontrar com uma amiga numa pizzaria e desapareceu. Seu corpo foi encontrado 9 dias depois. Sua cabeça e corpo haviam sido severamente espancados. Ela foi estuprada, estrangulada, torturada e sodomizada.
Laura tinha ido para uma festa de Halloween em 31 de outubro de 1974. Ela foi comprar um maço de cigarros e desapareceu. No dia 24 de novembro, seu corpo foi encontrado. Havia sido espancado tanto que estava quase irreconhecível. Seu pai só conseguiu a reconhecer porque a Laura tinha 3 marcas no braço. Ela tinha sido estrangulada, espancada e estuprada. No dia 8 de novembro de 1974, Carol estava na livraria de um shopping quando um homem a abordou. Ele disse que alguém havia tentado roubar seu carro e se ela não queria ir até o estacionamento para conferir se algo estava faltando. Eles foram até o local e Carol percebeu que estava tudo certo, mas o segurança insistiu para ela o acompanhar até a delegacia e prestar uma queixa. Ela concordou e os dois foram para o carro dele. Ela estranhou que fosse um Fusca, mas pensou que ele estivesse à paisana. Ela entrou e sentiu um cheiro de álcool e pediu a identificação do segurança. Ele mostrou um distintivo e os dois deram partida. Ela cede quando Bundy saca um revólver e ameaça atirar. Os dois voltam para o carro e Ted tenta algemá-la outra vez. Só que ele prende as 2 partes da algema no mesmo pulso. Carol consegue abrir a porta do veículo e correr. Ted vai atrás dela e tenta atingir com o pé de cabra. Ele erra e avista um carro se aproximando, então entra no Fusca e foge. Um casal de motoristas levou Carol até a delegacia. Ela ainda estava com as algemas no pulso. Ela contou o que havia acontecido e os policiais foram até o local que já estava deserto. Pegaram uma descrição do suspeito e de seu carro e do casaco uma amostra de sangue do criminoso. Horas depois de ter tentado sequestrar Carol, Ted raptou e matou Debra Kent. A única pista encontrada foi uma chave de algemas deixada no estacionamento da escola em que ela foi raptada. E essa chave abriu as algemas de Carol. Durante as investigações, um homem ligou para a polícia e disse ter visto um Fusca sair da escola em alta velocidade. No local também acharam um ossinho que fica no joelho, mas só comprovaram que era de Debra lá em 2015. Os assassinatos ocorridos nos estados de Oregon, Washington e Utah chamaram a atenção da polícia de Utah, que concluiu que os crimes estavam sendo cometidos pelo mesmo homem. Carrie Campbell tinha viajado com seu noivo para Aspen, no Colorado. No dia 12 de janeiro de 1975, ela foi pegar uma revista em seu quarto e desapareceu. No dia 18 de janeiro, seu corpo foi encontrado a alguns quilômetros do hotel onde ela havia se hospedado. Ela havia sido espancada e estuprada. Carrie morreu 2 horas após o jantar, no dia 12 de janeiro. No dia 15 de março de 1975, Julie desapareceu. Ted atraiu ela para seu carro com a desculpa de ser um esquiador ferido. Ele pediu ajuda a ela para levar suas botas de esqui até seu veículo. Lá ela foi deixada inconsciente e logo em seguida algemada. Ted a levou para um local mais isolado, onde ela foi violada e morta. Em 6 de abril de 1975, Denise Lynn foi raptada, violada e assassinada. Em 15 de abril de 1975, Melanie desapareceu após sair da escola. Ela foi atingida por uma alavanca de metal, suas mãos estavam amarradas com um cabo de nylon e Melanie foi enforcada com uma fronha. Seu rosto tinha sido espancado com uma pedra diversas vezes. No dia 6 de maio de 1975, Ted ofereceu uma carona para Lynette, e não há certeza se ela aceitou ou se ela foi obrigada a entrar. Mas Bundy a levou até o hotel em que ele estava hospedado, afogou Lynette em uma banheira e cometeu necrofilia. Ela tinha apenas 12 anos quando foi assassinada. Em 27 de junho de 1975, Susan foi raptada por Ted. Ele a deixou inconsciente antes de levá-la para um local isolado e violar
torturar e matar Susan. Em 16 de agosto de 1975, um guarda do estado de Utah percebeu um Fusca rondando por ali. Resolveu segui-lo e o parar para uma verificação de rotina. Ao se aproximar do veículo, o motorista aumentou a velocidade e apagou todas as luzes do carro. Houve uma perseguição e, quando conseguiu detê-lo, o guarda pediu seus documentos. Era Theodore Robert Bundy. Quando foi examinar o interior do veículo, encontrou uma alavanca de metal, corda, algemas, arame e um picador de gelo. Bundy foi preso imediatamente por suspeita de roubo. Na delegacia, os policiais perceberam sua semelhança com o suspeito que atacou Carol. As algemas encontradas no carro de Bundy eram do mesmo tipo e marca daquelas que estavam no pulso de Carol, e o carro igual descrito por ela. A amostra de sangue encontrada no casaco dela era compatível com o tipo sanguíneo de Bundy. No dia 8 de outubro de 1975, Carol e outras testemunhas foram chamadas até a delegacia para fazer o reconhecimento do suspeito. Ted havia mudado totalmente a aparência, mas ainda assim foi reconhecido. Iniciaram as investigações sobre Theodore Robert Bundy. Stephanie Brooks e Elizabeth Kendon foram interrogadas. Um amigo de Bundy disse o ter visto engessado numa época que não havia nenhum registro de sua passagem pelo hospital. Ele passava muito tempo na Montanha Taylor, onde foram encontrados diversos crânios. Havia compras de gasolina em seus cartões de crédito nas mesmas cidades e datas de desaparecimentos de suas vítimas. Ted continuava a dizer que era inocente. Sua família e o pessoal de sua igreja também acreditavam em sua inocência. Em 23 de fevereiro de 1976, foi a julgamento pelo sequestro de Carol. Ele estava tranquilo, pois achava que seria inocentado de suas acusações. Bundy sempre agia de forma prepotente e arrogante no tribunal. Quando Carol contou sua história e reconheceu Bundy, as coisas começaram a ficar mais difíceis para o acusado. Ele não tinha álibi para esse dia. Theodore Robert Bundy foi sentenciado a 15 anos de prisão com possibilidade condicional. Enquanto estava detido na prisão estadual de Utah, os investigadores tentaram encontrar provas que o ligassem ao assassinato de Carrie Campbell. Fios de cabelos encontrados em seu Fusca foram examinados e concluíram que eram similares ao da vítima. As feridas deixadas na cabeça de Carrie combinavam com a alavanca de metal que pertencia a Bundy. Em 22 de outubro de 1976, Ted foi acusado de assassinar Carrie Campbell no estado do Colorado. Ele foi transferido para aguardar julgamento. Como estudante de direito, decidiu fazer sua própria defesa. Com isso, ele teve acesso a uma biblioteca. Lá ele ficava sem algemas, enquanto o guarda que o acompanhava ficava do lado de fora. Um dia Ted fugiu pulando da janela da biblioteca. Ele foi para as montanhas e sobrevivia roubando comida de cabanas locais e próximas a acampamentos. Após passar 6 dias foragido, ele foi capturado ao tentar roubar um carro. Ele estava cheio de calos nos pés e pesava 11 quilos a menos. No dia 30 de dezembro de 1977, a comida de Ted estava intocada. Quando o carcereiro puxou os lençóis, só encontrou uma pilha de livros. Bundy não comeu quando foi preso pela segunda vez. Sua meta era pesar menos de 63 quilos para conseguir passar por um buraco que havia em sua cela. Ele invadiu o apartamento de um policial e roubou roupas e um carro. Sua fuga só foi descoberta na tarde do dia seguinte, o que lhe deu uma boa dianteira. Quando a polícia começou a se movimentar, Bundy já estava a caminho de Chicago. Em janeiro de 1978, chegou na Flórida. Mudou de nome e alugou um quarto em Tallahassee. Nesta cidade ninguém o conhecia. Nas primeiras horas do dia 15 de janeiro, um intruso invadiu a Irmandade Chi Omega.
e espancou e estrangulou Margaret Bowman. Sua cabeça foi tão gravemente ferida que parte de seu cérebro ficou à mostra. Depois, foi ao quarto de Lisa Levy e a agrediu com um pedaço de pau. A clavícula dela ficou fraturada e ele mordeu seus seios e nádegas. No cômodo ao lado, Bundy encontrou Kate Kleiner e Karen Chandler dormindo. Ele começou a agredir as duas meninas e só parou quando avistou a luz de um carro. Enquanto estava fugindo, uma estudante o viu e foi capaz de o reconhecer no futuro. Essa mesma testemunha viu Karen Chandler cambaleando no hall de entrada, sua cabeça banhada em sangue, seus dentes quebrados e a mandíbula e crânios fraturados. Kate tinha lacerações e furos por todas as partes, e perdeu os dentes permanentemente. A 2 quarteirões de distância, outra jovem foi espancada. Ao pé da cama de Cherry Thomas havia uma máscara. Os investigadores conseguiram coletar amostras de sangue e esperma do criminoso. Apesar dos esforços, as provas ainda não eram conclusivas. O melhor material que tinham eram os fios de cabelos encontrados na máscara, a mordida na pele de Lisa Levy e a testemunha que viu o criminoso. No dia 9 de fevereiro de 1978, Kimberly foi raptada em frente à sua escola. 2 meses depois, seu corpo foi encontrado em um parque. Havia sangue e esperma em suas roupas. Foi confirmado que ela foi violada e morreu durante o estupro. Ted nunca deu detalhes sobre o crime. Kimberly tinha apenas 12 anos quando foi assassinada. Bundy estava na Pensacola. Um oficial avistou seu Fusca rondando pela área e resolveu verificar a placa do carro. Logo soube que era de um veículo roubado. Ao alcançar o suspeito, pediu que ele descesse do veículo com as mãos para o alto. Quando foi algemá-lo, Bundy reagiu e houve uma luta física. Ted conseguiu se livrar do oficial e sair correndo, só que foi atingido por uma arma e caiu no chão. Na delegacia não havia nenhuma informação sobre Ted. Ele só aceitou falar caso pudesse dar um telefonema. Ele ligou para sua ex-namorada, Elizabeth Kendall. Foi aí que Lisa encerrou seu vínculo com Ted. Nos meses seguintes, os investigadores tentaram ligar Bundy ao assassinato da jovem Kimberly. Testes revelaram sêmen do mesmo tipo do de Bundy nas roupas da garota. Pegadas que combinavam com seus calçados foram deixadas na cena do crime. Em 31 de julho de 1978, Theodore Robert Bundy foi formalmente acusado do assassinato de Kimberly. Depois, acusado dos assassinatos de Bowman e Levy. Durante o julgamento da Irmandade Chi Omega, Ted se defendeu sozinho. O depoimento da testemunha que o viu no prédio e de um odontologista destruíram as chances de Bundy de se defender. O dentista descreveu as marcas de mordidas encontradas no corpo de Lisa e mostrou fotografias em escala natural, tiradas na noite do assassinato. As fotos foram comparadas com moldes odontológicos de Bundy e combinavam nos mínimos detalhes. Para o odontologista não havia dúvidas que o autor daquelas mordidas era o réu. Ted foi considerado culpado das acusações. Ele foi condenado à pena de morte na cadeira elétrica. Em 7 de janeiro de 1980, foi iniciado o terceiro e último julgamento, e foi transmitido pela TV e tratado como um verdadeiro espetáculo. Ted recebeu mais uma pena de morte, dessa vez pelo assassinato de Kimberly. Nesse dia, ele pediu Carola Bonnie em casamento, deixando o júri chocado. A mulher era uma testemunha de defesa que acabou aceitando o pedido. Eles tiveram uma filha enquanto Bundy aguardava a execução. Após 6 anos de relacionamento, ela se separou de Ted e viajou para longe com sua filha. Pouco antes de sua execução, ele confessou 30 assassinatos, achando que isso adiaria sua pena. No dia 24 de janeiro de 1989, as pessoas soltaram fogos comemorando a morte do assassino. Sua última refeição foi bife, ovos, pão e café. As últimas palavras foram: Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e amigos. Jim foi um de seus advogados e Fred era um ministro que rezou com Ted durante a noite. Um anônimo acionou a cadeira elétrica. Dizem que foi uma mulher.
Às 7h16 da manhã, Theodore Robert Bundy foi declarado morto.